O médico disse para interromper a gravidez porque elas eram siamesas, mas a mãe seguiu seu coração. Ellison e Amelia Tucker nasceram ligadas pela parte inferior do peito e abdômen. Ao invés de se desesperar, a mãe delas, Shelley, disse: "Essas meninas vão fazer grandes coisas na vida." A triagem de pré-natal é uma técnica crítica para detectar se um bebê é saudável ou não. E às vezes é necessária determinar se deve ou não se submeter a um aborto. Shelley Tucker, que estava grávida de gêmeas, ficou radiante e mal podia esperar para suas duas meninas se juntarem à família. No entanto, depois de fazer um ultrassom, o médico deu a notícia devastadora. O obstetra de Shelley determinou que as gêmeas que ela esperava eram bebês siamesas. Depois de realizar um ultrassom, ela explicou que a taxa de sobrevivência de bebês co-unidos era apenas entre 5% a 25%. E mesmo se esse tipo de gêmeos estejam separados, há apenas uma pequena chance de que um deles sobreviva. O médico a aconselhou a fazer um aborto em vez de dar à luz às suas gêmeas. No entanto, apesar do conselho do médico aos pais para não levar adiante a gravidez, os pais seguiram seus corações em vez de suas cabeças. Finalmente, no ano de 2012, foi um momento de grande satisfação para os pais, pois foi quando as gêmeas co-unidas de 8 meses de idade foram separadas com sucesso. Eles expressaram sua gratidão aos médicos, que relataram que o procedimento complicado foi extremamente bem-sucedido. Nascidas originalmente ligadas pela parte inferior do tórax e abdômen, Ellison e Amelia Tucker, da pequena cidade de Adams, Nova York, foram separadas numa quarta-feira, após passar por um exaustivo procedimento de separação de 7 horas. O cirurgião-chefe Holly Hedrick, do Hospital Infantil da Filadélfia, relatou que a cirurgia correu muito bem, conforme o previsto, e que agora elas seriam constantemente assistidas. Essa notícia veio como um grande alívio para os seus pais. De acordo com os médicos, as gêmeas, que eram originalmente ligadas pela parte torácica, diafragma, pericárdio e fígado, teriam uma vida totalmente saudável e independente, mesmo com seus órgãos compartilhados. A mãe das gêmeas mantém um blog registrando o crescimento de suas meninas e expressou sua satisfação com o bom resultado da cirurgia apenas algumas horas depois que ela foi conduzida. Hoje é um dia para comemorar, agradecer novamente, elogiar e ter o prazer de sentir o peso que foi tirado de nossos ombros, ela escreveu em sua postagem. A família das meninas agora esperavam que eles fossem capazes de viajar para casa a tempo do seu primeiro Natal juntos. Shelley havia escrito anteriormente em seu blog sobre as dificuldades que sua família passou. Ela detalhou como conheceu e se casou com seu marido Greg Tucker em 2009 e, em seguida, lutou para ter um filho. Após o nascimento do seu primeiro filho, Owen, ela escreveu em seu blog: "Nossas chances de ter um segundo filho são muito pequenas. Não importa quanto tempo tentamos, não fomos capazes de ter sucesso." Eles estavam em êxtase quando ficaram sabendo que ela estava grávida de novo, depois de se submeterem à terapia de fertilidade. No entanto, o ultrassom de 20 semanas revelou a primeira indicação de que algo estava errado quando eles viram 2 cabeças. "Meu marido e eu ficamos completamente surpresos e ainda estamos em estado de choque", Shelley acrescentou. "Não podíamos acreditar no que estávamos ouvindo." Ela deu à luz suas filhas em março, após passar por uma cesárea de emergência no hospital. "Fizemos tudo que um pai e uma mãe podem fazer. Neste momento, tudo está nas mãos de Deus e dos cirurgiões. E tudo o que temos que fazer agora é prender a respiração, esperar e orar para que Deus preste atenção aos nossos milhares de apoiadores. Vamos ficar bem, vamos ser fortes", ela escreveu na época. O Hospital Infantil da Filadélfia, em seguida, afirmou que as meninas eram ótimas candidatas à separação. De acordo com funcionários do hospital, essa seria a 21ª separação de gêmeos co-unidos a ser conduzida na instalação. Shelley expressou seu cansaço e pediu orações em seu último post, que foi publicado na terça-feira, um dia antes da cirurgia. No final, Shelley conseguiu dar à luz às suas gêmeas com segurança
e os médicos foram capazes de salvar suas vidas. O sucesso dessa operação é uma fagulha forte para o coração de todos, e os corpos das meninas não possuem nenhum indício de que eram bebês counidos. Antes de serem separadas, as meninas aprenderam a se agarrar e brincar juntas à medida que envelheciam. Depois que aprenderam finalmente a viverem separadas, elas começaram a viver muito bem. Em uma outra história semelhante, gêmeos anteriormente siameses aprenderam a viver separados. Jaden MacDonald está lendo as palavras em um livro de gravuras e se encanta com a voz profunda e rouca de homem das cavernas do seu pai. Ele logo anuncia seu desejo de andar em seu andador e corre pela sala de estar. Enquanto isso, Anaias, seu irmão gêmeo, está sentado em uma cadeira de rodas, tocando um teclado macio com os pés. Seus movimentos são restritos e sua voz é tensa. Os gêmeos tiveram que aprender tudo o que sabia juntos, à sua maneira. Os pais, Nicole e Christian MacDonald, estavam cientes da disparidade que isso teria em seu cotidiano, mas eles aceitaram. Nicole compara Jaden a uma pessoa com pés muito bons e como se ele fosse uma tela em branco esperando para ser pintada. Ele é uma criança sem limites, ela comentou. As limitações que ela observou em Anaias ainda eram consideráveis, mas ela tinha fé de que ele poderia alcançar coisas maravilhosas, não como um salto quântico, pois temos que lembrar que isso é algo gradual, já que em outubro de 2016, Jaden e Anaias ainda passavam por um procedimento de separação de 27 horas no hospital infantil, num centro médico em Nova York. Os gêmeos de 13 meses compartilhavam alguns centímetros da região do cérebro, e se não fossem separados, esses chamados gêmeos craniopagos poderiam morrer de problemas médicos aos 2 anos de idade. Os pais dos meninos permitiram que a CNN os acompanhassem durante toda a sua reabilitação e cirurgia em um documentário intitulado Separate, Saving the Twins, Separados, Salvando os Gêmeos. Os MacDonalds ficaram com uma escolha impossível ao separar os meninos, já que tinham que escolher entre o risco de perdê-los para sempre ou mantê-los juntos com o mesmo risco de morte. Christian acredita que eles fizeram a escolha certa. Prometemos a ele nosso melhor, e pela primeira vez na vida, os meninos se viram em uma cama diferente. A mãe e o pai seguraram cada bebê separadamente pela primeira vez. Até o procedimento, os meninos tinham que ser movidos de uma maneira cuidadosamente planejada. Nicole e Christian se mudaram para o Bronx em 2016 para ficar perto da equipe médica antes do procedimento. Nicole descreveu a viagem como surreal. Após a cirurgia, a família se mudou para uma propriedade no interior do estado de Nova York, que Christian tinha reformado. Eles se mudaram para a Indiana em seguida, pois queriam ficar perto de parentes e voltar à vida de uma pequena cidade. Eles escolheram uma propriedade de 2 acres, entre campos de milho em uma estrada rural, pois desejavam um lugar para sua família se expandir e para que o irmão mais velho das crianças pudesse ter mais atenção. Eu não poderia mais fazer isso sozinha. Nicole comentou que precisava de ajuda por perto, porque era muito difícil e ela precisava de alguém que pudesse ajudar o mais rápido possível. Jaden e Anaias todos os dias vão para a escola, e Christian observou que eles estavam se esforçando para serem crianças normais. Quando os gêmeos compartilhavam uma cabeça, Jaden tendia a ser o mais dominante, pois era o seu corpo que trabalhava mais para mantê-los vivos. Anaias teve mais dificuldade para respirar e outras dificuldades desde a cirurgia. Ele foi mantido vivo por uma máquina de respiração, enquanto outro aparelho monitorava seus sinais vitais. Anaias teve um ano difícil em que ele fez uma pausa e parou até mesmo de tocar seu teclado. Ele não conseguia mais virar a cabeça, pois o fluido ao redor do seu cérebro pesava sobre ele. Sua mãe afirma que suas pernas e tornozelos eram como carne crua, e ele começou a sofrer convulsões, ficando até 15 vezes por dia, tendo problemas em suas amígdalas e adenoides, que tiveram que ser removidas, permitindo assim que ele respirasse por conta própria e ficasse livre do seu aparelho médico. Anaias melhorou muito com o tempo. Desde então, após um ano de dores, ele começou a levantar a cabeça e a usar as mãos e os pés de novas maneiras. Eles percorreram um longo caminho, considerando que o procedimento tinha os enviado de volta à primeira infância.
pois eles tiveram que aprender a sentar, engatinhar e todas as outras habilidades de um bebê. Anías estava há alguns meses atrás de Jayden no desenvolvimento, mas ele estava se recuperando. Ele podia rolar e bater palmas. De qualquer forma, era difícil vê-lo na mesma rota que Jayden. Nicole acrescentou: "Eu sinto que eu estou sempre lutando por um bem melhor. Você só quer que ele voe, mas isso é sempre um desafio. De qualquer forma, nós tivemos um vislumbre de otimismo no mês passado que nos animou." Ela comentou que ele está mais saudável do que nunca e ele está se tornando mais forte, e acho que veremos uma grande mudança nele ao longo dos anos. Ela deseja que Anías seja o menino que ela sabe que ele pode ser. "Um dia você vai se sentar", ela diz. "Você vai andar até mim um dia, e isso o fará sorrir." Ambos os pais dizem que estão no momento tentando apreciar o crescimento de seus filhos que logo se tornarão rapazes. Podem não ser garotinhos completamente normais como você e eu, mas isso não significa que eles não possam se divertir. O casal costumava se preocupar se os cabelos dos garotos cresceriam o suficiente para cobrir suas cicatrizes cirúrgicas. Cicatrizes que eles deveriam se orgulhar delas, pois apesar de todas as dificuldades, a família não deixa de ser uma família feliz.